uma vez, obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Hoje nós vamos discutir a gente tem uma agenda focada em segurança e privacidade e também nós vamos explorar um pouquinho mais o que nós estamos construindo aqui e testando já no âmbito do piloto, já pensando numa infraestrutura que possa ser compartilhada, né? A gente está chamando aqui do Drex as a Service, que possa ser compartilhada a todas as associadas posterior ao piloto. Então, vou pedir a palavra aqui do André Carneiro, que é o CEO da BB que é nosso parceiro aqui no desenvolvimento de tecnologia, que está nos apoiando aí junto ao consórcio. E, mais uma vez, agradeço aí a presença de todos. Obrigado, Eri. Boa tarde, pessoal. Vamos retomar hoje aqui no dia 2, né, do workshop de tecnologia, né? Então, a ideia a gente ficou com alguns to-dos da última, né? Então, a gente vai repassar ali alguns últimos slides, fazer um recap aqui, lembrando que a gente vai falar bastante de tecnologia, vai falar bastante sobre Drex as a Service, então é uma profundidade técnica um pouquinho maior, mas não tanto que não dê para acompanhar, então a intenção é que a gente consiga interagir mais, tá? Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem ir colocando aí no chat, o pessoal vai estar recolhendo as perguntas e em algum momento aqui, mais ao final, a gente para e responde o máximo de perguntas que a gente conseguir. Então, ajuda aí se a gente puder ter essas perguntas e gerar uma dinâmica aqui, tá? Eu volto a reforçar, tá? Na hora que forem colocar as perguntas, não existe pergunta boba, né? A gente fica meio acanhado de fazer uma pergunta, não existe isso, tá? Então coloquem suas perguntas, a gente vai compilando ali o que a gente puder, a gente responde no final. Então fazendo um ramp-up aí do que a gente falou, né? Então é o workshop de tecnologia, um panorama sobre infraestruturas aplicadas ao Drex. A gente deu pegando a agenda que a gente fez na semana passada, vamos em frente. Estamos fazendo um ramp-up da estrutura aqui. Então, no dia 1, o que a gente fez? A gente falou sobre o consórcio ABC, falou quem que a gente é, passou um pouco sobre os conceitos de blockchain, explicou o que era um blockchain ainda em conceito, um pouco sobre o que é uma wallet, né? Só para ver se está todo mundo aí na mesma página. Pode ser que alguém não tenha comparecido na primeira apresentação. Falamos aí também um pouquinho sobre a arquitetura do Bezo. Então, aqui a gente já foi um pouco mais técnico, né? Abriu cada pedaço da arquitetura do Bezo, entrou em detalhes dos componentes dessa arquitetura, como a ideia de tecnologia. Depois a gente falou um pouquinho da infraestrutura de DLT, né? O que você precisa. E nessa parte a gente vai retomar a partir desse último item aqui, bem rapidamente, só para fazer um recap de algumas coisas. Só lembrando o consórcio ABBC, né? Yuri, fica à vontade se quiser se posicionar sobre algum assunto aqui, né? Eu vou repetir o que a gente colocou lá. Então, o consórcio da BBC que está no Drex é um consórcio multidisciplinar, composto por instituições financeiras, né? De portes diferentes, então, e parceiros tecnológicos. Então, essas são as instituições que estão dentro do consórcio do Drex. Um recap do que a gente falou da última, né? Então, a gente fez esse recap aqui falando sobre como que funcionava uma infraestrutura DLT, não é só sobre a parte do nó, né? A gente falou sobre nós validadores, boot nodes, full nodes, archives e uma série de parâmetros e capacidades que você tem num node, mas quando você pensa numa infraestrutura para uma rede blockchain, não é apenas subir uma VM e colocar um nó lá para teste, né? A gente inclui aqui diversas camadas, né? Desde um middleware, onde você tem toda a questão de comunicação intrínseca e necessária, você tem toda a parte de front-end, tem uma questão bem ampla de dados off-chain, tá? Então é super importante lembrar, né? Quem participou aí do primeiro viu lá como é que funciona a estrutura do blockchain, então entende que muitas vezes você vai ter que ter dados off-chain mesmo, ou mesmo o que muitas vezes a gente chama de off-ledger, né? Que é dados de um ledger ou eventos que são importantes para mim e que eu mantenho off-chain para evitar o custo de ficar pesquisando direto no blockchain. Não é essa a ideia, né? Nem essa a função dele.
Private Key aqui que a gente explorou também, quando a gente fala sobre o wallet, a gente explicou ali o que é Public Key, Private Key, como isso funciona, e é claro, toda a parte de Analytics, né? Quando você entra na estrutura de monitoramento desse cenário, né? Isso aqui é só é um zoom, né, da borda do que a gente fala. Como é que fica essa infraestrutura dentro da BBC, né? O que a BBC promove aí para os seus associados, né? Você tem cada IF tem o seu recorte, né, o seu tenant, vamos chamar dessa maneira, sua área isolada da IF do lado. Cada IF tem dentro dessa estrutura uma wallet exclusiva sua, que não tem nenhuma interligação ou ação com a IF do lado. Então, na estrutura da BBC, já pensando um pouco em Drex as a Service aqui, que a gente começa a falar, ela já é assim por design, né? Então, hoje a gente tem mais de acho, 15 IFs, né? O Eri me corrija se eu estiver errado, a gente tem 15 IFs aqui dentro do consórcio da BBC. Cada IF tem a sua própria área, a sua própria estrutura de chaves isoladas e, inclusive, isoladas da própria BBC, do próprio nó de serviço da BBC. Significa que nenhuma IF tem acesso a public to private key da outra ou com condição de assinar em nome de outra, e nem mesmo a BBC teria acesso diretamente a uma private key de uma determinada IF, ainda que esteja dentro dessa estrutura. Essa estrutura está conectada na RSFN e isso se conecta com o restante dos nós. Então, isso aqui é o ramp-up dos dois últimos slides que a gente fez, apresentou na semana passada, tá? Uma visão geral, tanto da infraestrutura e tecnologia que você precisa ter, quanto de como isso está implementado dentro da BBC. E agora, no dia 2, o foco de hoje é a gente explorar dois assuntos com um pouco mais de profundidade, que é segurança e privacidade, né? E também a gente vai explorar um pouco sobre um conceito, né, de como eu utilizo o Drex as a Service, né? Como é que a BBC entrega esse valor para os seus associados, tá? Então, Alexandre, você pode seguir aí. Certo, Carneiro. Boa tarde, pessoal. Tá, se puder passar, Carneiro, a gente vai passar aí falando sobre segurança. Acho que o primeiro Tá bom. ponto. Só apresentando, Alexandre é o arquiteto aqui é o principal engenheiro aqui da BibChain, né? Para quem não estava aí no dia 1, tá? Então, vamos em frente. Tá, então, em segurança, a gente vai falar de três aspectos. Primeiro é a parte de computação confidencial. A gente vai falar de processo de assinatura e processo de autorização. Dando uma introdução aí sobre a computação confidencial, é importante a gente mencionar o quê? Que hoje a gente tem os dados criptografados em descanso e os dados criptografados em trânsito. O que seriam os dados criptografados em descanso? Ou seja, as informações estão armazenadas em storage, em banco de dados. Então, você tem as informações criptografadas. Então, isso garante a segurança. Em trânsito, ou seja, eu estou transmitindo dados na rede, então a gente conhece protocolos HTTPS, TLS, então a gente tem maneiras na hora de transferência, o dado ser criptografado, ou seja, mesmo que alguém esteja monitorando aquela informação na rede, não vai conseguir entender o que é aquilo. O mesmo falo para storage, se está criptografado no storage, alguém teve acesso a storage, não vai conseguir a informação porque ela está criptografada. Porém, quando a gente fala do dado em uso, sem computação confidencial, ou seja, você tem a informação em memória RAM que está sendo usada naquele momento, ela está aberta. Então, pessoas que têm acesso àquela máquina, àquela VM, ela conseguiria ter acesso ao dado. Então, o âmbito da computação confidencial é muito importante, porque no momento que a gente vem falando de Drex, né, ou seja, a gente tem uma moeda digital, né, na rede, e se você tem acesso a tudo que está sendo, vamos dizer assim, usado no Drex, é uma informação privilegiada. Você vai ter a questão de sigilo bancário, muitas outras coisas vão estar em aberto, não estão sendo quebradas. Então, é muito importante a computação confidencial. Por quê? Porque
o dado que está sendo usado naquele momento, ele vai também estar sendo criptografado, ou seja, você não tem em nenhum momento o dado aberto. Então, uma possível, vamos dizer, vulnerabilidade, alguém que teve acesso à máquina, mesmo assim ele não vai conseguir ter acesso à informação. Inclusive, é importante dizer, por quê? Porque até a cloud, se você for pensar, uma informação, vamos dizer que você tem toda a rede, nós sendo publicados em cloud, na Azure, no Google, na Amazon. A própria cloud poderia ter acesso à informação. Obviamente, existe um contrato que ela diz que isso não vai fazer isso, mas nada impediria que ela fizesse isso. No momento que você tem computação confidencial, mesmo que ela queira ter acesso à informação, ela não vai conseguir. Então, é muito recomendado para o Drex, todos os participantes que estão em cloud, eles usarem computação confidencial, porque mesmo que a cloud, a dona da cloud, tente acessar a informação, não vai conseguir. Então, a gente consegue garantir o sigilo bancário, dentre outras coisas. Então, pegando esse assunto da computação confidencial, é importante reforçar aqui que a BBC, né, toda a plataforma está rodando na Azure, ela está rodando com computação confidencial. Então, a gente subiu um cluster, né, do Kubernetes usando máquinas de computação confidencial. Então, o dado ele está garantido, a gente tem o dado criptografado mesmo em uso. Então, acho que isso é um ponto bastante importante aí para a gente reforçar. Dando continuidade, Carneiro, se puder passar. Entrando no processo de autorização, falando um pouco sobre autorização na comunicação, quando você tenta fazer uma comunicação com o nó, além do dado estar criptografado, né, como a gente já viu, eu vou falar um pouco mais ainda do processo de assinatura no próximo slide, mas é preciso saber, é preciso garantir que só quem deveria chamar o nó realmente chame. Ou seja, a gente colocou também, isso não é obrigatório, né? A gente vê que, se você for ver na página lá do GitHub do Bacen, ele recomenda que você use autorização, mas não é obrigatório. Então, o nó, a gente sabe que está dentro da BBC, o nó não pode estar exposto para a internet, isso é uma das cláusulas que tem, nos requisitos que tem lá no Banco Central. Mas nada impede que vamos dizer, um back-end, a gente viu que cada instituição financeira vai ter um espaço dentro do cluster. Nada impede que uma instituição financeira chame alguma informação, starte uma transação no nó. Então, o que é que a gente fez? A gente implantou um processo de autorização no nó, onde cada instituição financeira vai ter suas credenciais, e aí, através dessas credenciais, ela consegue se autenticar para poder conseguir enviar uma transação. Então, toda transação, hoje, ela é autenticada. Então, olhando no âmbito aí da API, né, na imagem tem um IF1, por exemplo, ela está chamando a transação, ela dispara a transação para o signer. O signer, cada instituição financeira ele tem um signer, então ele verifica, opa, quem está mandando essa transação é a instituição financeira 1. Então, ela tem acesso ao que vault dessa instituição financeira, pega as credenciais e manda para o core. E o core, sim, ele posta essas credenciais, ele manda a informação para o nó e obtém um token. Com esse token, ele consegue mandar transações para o nó. Isso significa dizer o quê? Que a BBC hoje ela tem controle de, em qualquer momento, adicionar novas instituições no nó ou desativar acesso ao nó para qualquer instituição que ela queira. Todo o processo é autorizado e a gente sabe quem é que está chamando. Então, cada instituição financeira ela tem usuários e senhas diferentes para poder fazer acesso ao nó. Pode passar, Carneiro. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser questionar alguma coisa, fique à vontade. O processo de assinatura é a segunda etapa, vamos dizer assim, para você conseguir enviar uma transação. Então, primeiro você tem que ter autorização para enviar, né? Então, você vai bater no nó e vai dizer, opa, consegui um token para poder enviar uma transação. Então, eu estou autenticado, eu estou autorizado a enviar uma transação. No processo de envio de uma transação,
a transação precisa ser assinada. E para você fazer a assinatura, você tem que ter uma chave privada, né? Você vai ter uma carteira, e essa carteira tem chave pública e privada. A chave privada é só sua. Então, como é que funciona isso no âmbito, né, do Drex, né, da BBC? A gente tem um signer, você, em qualquer momento, você pode criar quantas carteiras você quiser. A chave pública, ela vai, ela é, vamos dizer, é pública, todo mundo precisa saber, né? Então, a gente tem cada instituição financeira que faz parte do piloto, ela vai ter um ambiente onde ela tem um key vault dela, e ela tem guardado no banco de dados as chaves públicas dela. Chave privada, ela não pode estar guardada em banco de dados. A chave privada, na prática, né, ninguém pode ter acesso a ela, nem o próprio usuário que está criando a chave deveria ter acesso a ela. Em termos de piloto, a gente sabe que hoje você tem acesso para facilitar, mas no momento que a gente for para produção, você não vai ter mais acesso a essa chave. Então, na prática, como é que funciona isso? No momento que você manda gerar uma chave, a geração da chave acontece dentro do Key Vault. Então, o Key Vault é um dispositivo que você tem na Azure. Ele faz a geração da chave para você e você não vai ter acesso a essa chave. O que você vai ter acesso é a chave pública dessa chave privada que vai estar guardado dentro dele. Então, significa dizer o seguinte, ninguém vai ter acesso a essa chave, mesmo que você queira ter acesso a essa chave, você não vai conseguir ter. Essa chave vai estar dentro do Key Vault. No momento que é gerada essa chave privada, né, o signer, ele pega a chave pública que foi retornada para ele e guarda. Então, a todo momento, você consegue listar quais são as chaves públicas que você tem. Quando você quer mandar uma transação na rede, essa transação precisa ser assinada. A API da instituição financeira vai mandar a transação para o signer. O signer, ele pega essa transação, dentro dessa chamada que você enviou, vai ter o endereço de quem você está, de qual carteira você está originando essa transação. Então, vai ser um endereço dessa chave pública 1, por exemplo. Então, quando essa transação bater no Signer Core, ele vai olhar, esse endereço faz parte de algum endereço que eu faço gestão? Sim. Se fizer parte, ele vai para a linha 2 aí, para a chamada 2. Ele manda para o Key Vault, para o Key Vault assinar a transação. Então, não é uma aplicação, uma API fora do Vault que vai fazer a assinatura. A assinatura acontece dentro do Key Vault, dentro do dispositivo. Então, ele vai assinar para você a transação. No momento que ele assinar a transação para você, ele retorna para você a transação assinada. Ou seja, você não teve acesso em nenhum momento à chave privada. Simplesmente chegou um endereço que foi visto que é dele, que ele faz gestão da chave privada desse endereço, então ele vai assim. No momento que você recebe a transação, você manda a transação para o nó. Obviamente, aquela etapa de autorização, como eu tinha falado, já foi feita, você ganhou o token, e essa transação vai para o nó junto com o token e a transação assinada. Então, daí, sim, as transações, vamos dizer assim, são enviadas para a rede. Mas todo esse processo acontece e reforço, a chave privada não vai ser de conhecimento de ninguém. Se em algum momento você quiser ir para outro ambiente, você vai pegar o Key Vault é seu e você pode levar para onde você quiser. Mas a chave, ela não vamos dizer, pública. Ela vai estar sempre dentro do Vault. O que pode existir é um processo de exportação para outro Vault. Basicamente, isso é o processo de assinatura e garante que a chave não é violada em nenhum momento. Só reforçar um ponto aqui, pessoal. Então, assim, o primeiro básico aqui que a gente coloca são esses 2 layers, né? Então, só se a gente pensar em termos de segurança aqui, a gente já passou por, além dos layers mais comuns e adicionais, né? A gente está falando de dado criptografado em descanso, dado criptografado em trânsito, o consórcio da BBC, porque isso aí não é obrigatório, nem todos os consórcios têm, ele ainda tem um layer adicional, né, que é da computação confidencial, que é o dado criptografado em uso, né, que é o primeiro passo que o Alexandre passou ali na estrutura que a BBC está utilizando. Aí a gente indo para dentro do blockchain, a gente tem autorização e assinatura. Na autorização, a gente reforça aqui esse ponto, né, porque que é extremamente importante. Imagina, vamos pensar num cenário bem esdrúxulo aqui, mas não acontece no sistema financeiro, mas imagina que uma determinada instituição financeira
teve aqui a sua ponta de API, por exemplo, essa parte aqui foi tomada ou corrompida de alguma forma, tá? E por algum motivo, ou por erro, né? Às vezes está fazendo teste, está fazendo alguma coisa, alguém tenta se passar, né? Uma IFA, isso não aconteceria, mas vamos pensar em erros, né? Estão fazendo homologação, algum teste, alguma coisa subiu errado para produção entre casas em um determinado teste, IFA ou uma IF que não faz parte do nó da BBC tenta passar uma transação pela BBC, tá? Então, a primeira etapa que Alexandre explorou ali para a gente, que é essa aqui, né, garante que somente IFs que fazem parte do consórcio da BBC, que usam o Drex as a Service da BBC, podem utilizar o nó da BBC. Já é um layer já no blockchain aqui. Então, esse nó só vai permitir que instituição A ou B, que é uma instituição autorizada pela BBC, utilize o full node da BBC como serviço, né? E aí, o Alexandre mandou muito bem aqui nessa parte que, quando a gente fala de Key Vault aqui, né, para quem não teve na primeira parte, a gente falou sobre o conceito de wallet, né, que no final ele deveria ser um key vault, né, porque o que ele está fazendo é a guarda de chaves, né. Então, o que a gente está explorando aqui é exatamente aonde acontece a assinatura. Então, mesmo a assinatura, ela vai acontecer, acho que no setor financeiro a gente usa mais a expressão HSM, né. Então, imagina que a sua transação, ela ocorre dentro do HSM, tá? Então, a transação nunca é assinada fora, ela é assinada lá dentro do HSM e só o resultado dessa assinatura é que você devolve. Por isso que a gente não tem acesso à chave. É uma prática recomendada que você não tenha acesso à chave privada. Claro, você está usando um HSM, e aí alguém pode se questionar, é uma questão de segurança, perder o HSM, né, algo escalado para isso, ele tem toda a questão de segurança e resiliência para tal. Mas o ideal é sempre isso, né? A chave está restrita, segura. Por que que isso é relevante num processo como esse, né? Você consegue, ao fazer um processo desse, estabelecer ponto de falha e ponto de vazamento. Então, onde é que, eventualmente, alguém tomou a carteira e tomou a chave de alguém? Onde é que aconteceu? Aqui não tem como acontecer, porque ele aconteceu dentro do HSM, a assinatura foi lá dentro do HSM. Ah, Carneiro, mas em que cenário que você poderia acontecer? A gente só poderia acontecer isso no cenário de corromper o HSM global da Azure, por exemplo, e ali dentro ele foi tomado. Tá? Esse seria o caso mais esdrúxulo, hipotético para a gente pensar. Tá? Mas você sabe que essa chave, esse contexto aqui, ele não aconteceu. Beleza? O pessoal que tiver com o microfone aberto, é importante fechar aí. Ale, você pode continuar, cara? Vou Posso passar para o falar um próximo pouco slide. ainda de passar, antes de passar para o próximo slide, só complementando um pouco ainda a questão da computação confidencial. É uma coisa que esse Lico até conversou com a gente, porque é o seguinte, é interessante que todos os nós na rede tenham computação confidencial, antes de falar de privacidade até, né? Porque hoje ainda não tem privacidade no Drex. Então, quando você pensa, a BBC está com o nó com computação confidencial ativa. Ou seja, se alguém tentar acessar as informações em processamento, né, mesmo que a própria Microsoft tente acessar essa informação, não vai conseguir. Porém, se tem um nó terceiro de uma outra empresa, de um outro banco, que ele está numa cloud sem usar computação confidencial, ou seja, como os dados são públicos, então é interessante que uma rede em produção, todo mundo use computação confidencial, porque ninguém vai ser o ponto de falha na rede, né? Então, a informação, a gente garante que dentro da BBC, mesmo que alguém tente acessar a informação, em uso não vai conseguir ter acesso, porque vai estar tudo criptografado. Porém, se um banco terceiro, que também tem um nó, ele tiver todo exposto, não tiver com as garantias de segurança, não tiver usando computação confidencial, ele pode ser alvo e ele vai abrir, vamos dizer assim, porque as transações vão estar passando publicamente por ele. Obviamente, quando a gente falar de privacidade, né, a gente vai falar um pouco aqui, mas ainda não tem qual vai ser a solução de privacidade adotada, né? A gente sabe que isso vai ser resolvido. Mas hoje, na prática, se um banco tiver um nó sem usar computação confidencial, se alguém estiver aí monitorando as informações, vai conseguir ter acesso. Tudo que está sendo processado por ele. Porque a informação é pública, vai ser enviada para todo mundo da rede. Então, entrando no âmbito aí da privacidade, o que é a privacidade? Né? A capacidade de manter as transações privadas entre os participantes envolvidos. Ou seja,
não se quer que as pessoas tenham acesso aos participantes envolvidos na transação, ou seja, vamos dizer que seja uma transação entre dois bancos, entre três bancos, aconteceu uma compra de um título público federal. Eu quero que ninguém saiba quem foram os participantes envolvidos nessa transação. Mas não só isso, eu não quero também que as pessoas tenham acesso os valores envolvidos naquela operação. Então, a gente entra, quando se fala em privacidade, eu quero a anonimidade de tudo. Eu não quero que saibam quem foram as pessoas que participaram e eu também não quero que saibam qual foi a transação que aconteceu ali. Então, Tessera, falando um pouco de Bezo, né? O Bezo, ele foi desenhado de uma forma onde, para você ter privacidade, você vai usar mecanismos terceiros para implantar privacidade na sua rede. Então, o Tessera é uma implementação open source de um gerenciador de transação privada, né, do Bezo. Então, na prática, quando você pensa no Tessera, cada nó existente vai ter que ter um nó Tessera associado. Obviamente, não precisa ser um para um. Se você faz a gestão de 3, 4, 5 nós e você quer apenas um nó de privacidade, você pode ter um nó Tessera multi-tenant, ou seja, o nó Tessera vai responder por 4, 5 nós normais, né, ou nós regulares, que a gente chama. Isso é possível. Obviamente, pensando no âmbito da BBC, se a gente fosse, se a solução adotada fosse o Tessera, seria um nó. A gente tem um nó BBC e teria um nó Tessera que responderia pelas transações privadas da BBC. Então, na prática, seria isso. Então, o que acontece quando você envia uma transação? Eu vou dar um exemplo aí do Bob, a Alice mandando para o Bob, mas assim, o que acontece é que todas as informações na transação são criptografadas, tanto a lista de usuário como as informações contidas na transação. Então, como é que funciona na prática isso? Então, Alice, quando eu falo Alice, é alguém que vai enviar uma transação do nó da Alice. Então, vamos pensar o seguinte, a BBC. Então, o IFA, ela vai enviar uma transação para alguém usando o nó da BBC. Então, existem algumas informações que a gente tem que ter para conseguir fazer isso. Primeiro, eu preciso saber qual o nó, eu preciso especificar na transação qual é o nó que vai receber a transação. E quando eu digo nó, eu não vou dizer a chave pública do nó, eu vou dizer a chave pública do nó Tessera. Então, tem algumas informações off-chain que eu preciso ter para poder conseguir realizar a transação. Então, eu, IFA, quero mandar uma transação para IFB e eu tenho essa informação off-chain, qual é a chave pública do nó da IFB. Então, eu starto a transação através do nó da BBC normal, o nó regular. O nó regular entende que é uma transação privada, ele manda a transação para o nó Tessera, vamos dizer assim, o nó de Alice, que é o nó da BBC, para o caso que a gente está aplicando, e o nó da Alice, ela entende qual é a chave pública, quem é o nó que tem essa chave pública, e ela envia a transação diretamente para o nó Tessera que tem essa chave pública. E no final chega para o nó regular a informação. Ou seja, por que é importante especificar isso? Hoje, quando você manda uma transação pública, todo mundo da rede vai receber essa transação. Então, se você faz uma transação, vamos dizer, uma transferência de real digital de uma carteira para outra, na prática, todo mundo na rede, todos os nós que estão na rede, 20, 30, 40, enfim, todos os nós vão receber essa informação. No momento que você faz uma transação privada, é como se fosse um canal privado entre as pessoas que vão participar dessa transação. Então, é uma transação entre dois participantes que utilizam nós distintos. Somente esses dois nós vão tomar conhecimento dessa transação. Ninguém mais sabe que aconteceu isso. Então, revelado isso, a gente pensa, por que é um problema isso para o Drex, né? Então, já foi discutido Tessera, e não quer dizer que está totalmente descartado, né? Possivelmente pode ainda ter outros casos, existem algumas pessoas discutindo sobre isso, inclusive a própria BibChain. Mas, assim, um dos pontos o Banco Central precisa ter conhecimento de tudo que está acontecendo. Ele precisa ter acesso ao saldo de todo mundo. Então, se eu tenho transações acontecendo apartadas, sem ele tomar conhecimento, não pode.
Então, isso é o primeiro problema. Outro problema que pode acontecer é que, para eu só posso fazer operações dentro de um canal privado com tokens que foram emitidos dentro do canal privado. Então, ou seja, se eu emitir um token, ou seja, quem emite o token, quem emite o real digital é o Bacen, a Selic. Então, se eu for emitido numa rede pública, esse token não pode ser transacionado da rede privada. Então, para eu fazer alguma operação numa rede privada com o terceiro, eu teria que ter uma emissão dentro de um canal privado. E esse token emitido dentro do canal privado não poderia ser usado na rede pública. Então, ou seja, eu teria que ter alguma solução que possivelmente a própria Selic estaria emitindo coisas privadas, emitindo coisas públicas, e teria que tomar conhecimento de tudo que está acontecendo. Então, isso é um desafio hoje para o Tessera. Mas existem empresas investigando isso, tentando chegar numa solução. Mas, na prática, hoje, esses seriam os impedimentos. A gente tem que achar uma solução para esses problemas. Então, atualmente, está sendo testada outras implementações, mas esse foi o ponto crítico para o Tessera. Pode passar, Carneiro. Não sei se alguém quer adicionar alguma coisa. Tá. Acho que teve uma pergunta que a gente recebeu aqui, acho que vale, né? Porque a gente vai respondendo no bolo. A pergunta é sobre. Gostaria de saber também sobre o mecanismo de segurança para evitar que as chaves públicas falsas sejam incluídas no rol da chave pública de cada IF, tá? Respondendo essa pergunta, tá? Vamos olhar para a solução da BBC. Se a gente olhar para a solução de outras empresas, de outros participantes do consórcio, e ele pegar uma chave pública lá e colocar no rol de chaves públicas dele e tentar utilizar, a gente não consegue inferir. Mas no nosso caso aqui, o que vai acontecer? Imagina que eu peguei uma chave pública e, por acaso, por erro ou de alguma forma, eu coloquei lá num banco de dados de uma IF qualquer. Tá? Como a assinatura ocorre dentro do Vault, o que vai acontecer com essa chave pública? Vamos pensar um cenário que eu peguei a chave pública de uma outra IF e coloquei no meu Vault como instituição. Quando eu pegar essa chave pública e mandar para o signer passar para o Key Vault para assinar dentro do Vault, o próprio Key Vault, ou seja, o nosso HSM, vai olhar para dentro daquele Key Vault e vai falar assim, opa, eu não tenho uma chave privada para essa chave pública, logo eu não assino essa transação. Essa transação não pode ser assinada por mim. Tá? Não sei se eu consegui explicar aí. Então, por que você só tem a chave pública e por que quem conhece a chave privada é só o HSM? Porque, inclusive, é ele que assina. Então, quando você mandar uma chave pública, vamos fazer uma brincadeira aqui, eu coloquei uma chave pública de uma outra IF dentro da minha IF e tentei assinar. Você pode fazer, sei lá por quê, mas você poderia fazer esse teste. O que vai acontecer quando você mandar essa transação para ser assinada com a chave pública de uma outra IF para dentro do seu Key Vault, como a chave privada você não tem, logo o seu Key Vault não assina a transação e ele devolve um erro para você falar, ó, não conheço essa chave pública, ela não é minha, tá? E você automaticamente não teria isso, tá? A chave pública que você tem é muito mais um endereçamento do aquilo que você tem, é como se fosse um controle dos seus assets. Ó, esses caras eu tenho no meu Key Vault, esses eu posso assinar, tá? Então essa chave pública só pode assinar por quem for o dono dela. Eu Isso. acho que eu respondi essa pergunta aí. Precisa ter Ale, exatamente. Você sem a chave privada, você não vai conseguir fazer nada. eu vou passar aqui, se for vindo mais perguntas, a gente vai respondendo, tá, pessoal? Anonymous Ether. Alguém falou? Não. Tá. Anonymous Ether. Inclusive, é importante destacar aí que a gente já fez teste com ele no cenário aí com a BBC, né? É uma das ferramentas que está sendo testada. Possivelmente não vai para frente, né? Já existem alguns feedbacks negativos, mas assim, falando um pouquinho para vocês o que é o Anonymous Ether. A privacidade nele acontece através de smart contract, ou seja, cada token que a gente operar na rede vai precisar ter um smart contract privado, Zither, né? Um smart contract dentro do Zither. Então, como é que funciona ele? Na prática, a gente gera chaves, ou seja, você gera de forma off-chain chaves públicas e privadas, você guarda a chave pública, privada, obviamente, e você registra a sua chave
dentro dos itens. Ou seja, é como se você dissesse, ó, dentro dos itens, eu tenho essa chave pública que é minha. Então, quando eu quiser fazer alguma operação, alguma coisa, eu vou transferir, fazer o que eles chamam de fund, eu vou pegar algum token que eu tenho na minha carteira, vamos dizer, pública, e vou transferir para a minha carteira privada, para a carteira dentro dos itens. Então, essa operação de transferência é o fund. Então, ou seja, eu tenho o real digital, um exemplo, e eu quero transferir R$ 10 digitais para os itens. Então, eu vou fazer uma operação que move, né, da minha carteira pública para a minha carteira privada R$ 10 digitais, vamos dizer assim. E aí eu vou ter, dentro dos itens, essa operação, vamos dizer, 10 tokens para eu poder utilizar. Então, essa operação de enviar real digital para os itens é público, então todo mundo vê. Agora, no momento que chega dentro dos itens, esses tokens, tudo lá é privado, ou seja, qualquer operação, tanto o saldo é privado, como os participantes de qualquer outra operação que eu faça lá dentro dos itens, tudo é privado. Então, ninguém vai ter acesso a isso. Como eu estou dizendo aí, os saldos são armazenados, criptografados e ficam on-chain. Ou seja, ninguém consegue enxergar, ninguém consegue visualizar, nem o próprio Banco Central. Então, para você, ou seja, eu já expliquei, né? Qualquer operação, para poder colocar token dentro dos itens, eu preciso fazer uma transferência, que eu chamo de fundo. Pode passar, Camila. Tá. Como é que funciona como é que funciona o algoritmo para garantir que eu sou o dono da chave? Na estratégia que foi usada para a implementação dos itens, do Anonymous Item, eu não passo minha chave privada. Por quê? Porque seria um problema de segurança se eu tivesse que passar minha própria chave privada. Então, o que é que se faz? Você envia uma prova, como se fosse uma prova matemática, que garante que só quem tem a chave privada daquela carteira conseguiria passar essa prova matemática. Então, basicamente, ele utiliza uma prova matemática para garantir que ele é o dono. E na hora que o cálculo dessa prova matemática é feito off-chain, tá? E adicionado transação. Um ponto importante também de se dizer é o seguinte: da mesma forma que a gente viu no Tessera aqui, eu preciso ter os endereços das carteiras off-chain, né, os endereços do nó, a chave pública do nó, Tessera, para eu poder conseguir enviar para o nó específico que eu quero, eu preciso da mesma forma aqui. Ou seja, eu preciso ter o endereço da conta B, nesse exemplo aí que a gente está colocando, para poder conseguir enviar para ele. Então, quando eu chamar a transação acontece, a operação matemática vai ser validada para ver se eu sou o dono realmente, e aí a transferência acontece da conta A para a conta B. O que é que eu consigo fazer dentro dos itens? Eu consigo fazer o fund, que é a emissão, a transferência, eu trazer da minha carteira pública para dentro dos itens, e eu consigo também um resgate, ou seja, depois de feitas algumas operações lá dentro da zona privada, vamos dizer assim, dos itens, eu consigo pegar de volta e mandar para a minha carteira. Tá? Então, eu conseguiria realizar transações, vender com títulos públicos, enfim, e no final eu trago de volta para a minha carteira. Tá. Aí, tirando da nossa experiência, quais são os problemas que a gente enfrenta com os itens? Bem parecido, né? Com o Banco Central, com a questão do Tessera. O Banco Central precisa tomar conhecimento de tudo que acontece, saber o saldo das operações, e dessa forma, ele também não tem acesso às informações. Só quem tem acesso à chave privada da carteira é quem consegue ver o saldo, de fato, que existe naquela carteira. Então, tudo que estaria acontecendo dentro da zona privada seria, vamos dizer, obscuro para o Banco Central, e aí precisa tomar conhecimento de tudo que acontece. Por exemplo, ele não conseguiria saber quem é o dono de um título público federal, enfim, se estiver lá dentro da zona privada. Então, isso é um problema. Então, possivelmente, o Anonymous Item não vai para frente. Mas, de novo, existem várias empresas trabalhando, tentando arrumar soluções para os problemas que a gente vem enfrentando, tanto no Tessera, como no Anonymous Item, como nos próximos aí que a gente vai citar.
Pode passar, Camilo. Existem outras soluções, né, que ainda está em discussão. No âmbito da BBC, a gente já fez testes com Anonymous IT, a gente conseguiu fazer operações. Eu esqueci de mencionar, existem implementações de contratos para os IT, ou seja, cada contrato que a gente tem vamos dizer assim, no público, a gente vai ter que implementar ele no privado. Então, isso foi feito, o Banco Central disponibilizou, a gente fez testes, já conseguiu realizar operações. Falando nas próximas soluções que a gente vai investigar e a gente vai trabalhar, é o Starlight, da Ernst Young, e o Patchain. Nenhum dos dois a gente ainda não usou, né? São soluções que a gente vai implementar em breve e vai trazer para vocês. Pessoal, algum ponto de dúvida aqui? A intenção é a gente dar uma visão geral sobre os cenários que a gente já passou, né? Tanto no Ziter como o próprio Tessera, tá? É um desafio. A gente tem até maio, basicamente, desse ano, né? Me corrija se eu estiver errado, mas acho que até maio desse ano. Ainda não tem uma definição, tá? Então, o Bacen está olhando, a gente está olhando, a gente ainda não sabe qual solução vai ou não vai para frente. Então, pode ser que o Bacen decida alguma topologia, alguma arquitetura, alguma forma, algum ajuste, né, usando essas soluções. E o desafio é você equilibrar a tecnologia que, em tese, ela é feita para uma privacidade ampla, né, e toda uma questão de blockchain pública, né, em alguns cenários, para um cenário intermediário, né, onde você precisa ter algumas entidades que têm papéis que permitem um tipo de acesso diferenciado, como é o caso que o Alexandre trouxe. Por exemplo, o Bacen, ele precisa ver, né, por questões até de arcabouço, ele precisa ter acesso a algumas informações, né, um saldo, ou uma transação, ou como é que eu trafego alguma coisa entre um canal que está privado e um canal que está público, tá? Havendo aí evoluções, tanto em Starlight quanto em Parchain, né, a gente vai aguardar o Bacen determinar esta parte, havendo esse contexto aqui, né, uma visão mais ampla desse contexto, a gente volta e, eventualmente, em outro contexto, em outro momento, aí a gente explora esses aqui. O que a gente já explorou até agora é o que o Alexandre passou aí. Tudo bem Tem aqui, pessoal? um ponto importante aí, complementando, Carneiro, o mundo está assistindo aí essa discussão que está tendo no Brasil, né, sobre privacidade. É algo assim que com certeza vai ser exemplo, né, para vários outros países aí que devem utilizar no futuro. Ou seja, é uma coisa que está sendo pesquisada, tem muitas grandes empresas trabalhando, desenvolvendo, enfim. Então, vai sair uma solução, isso aí vai ser uma solução que vai ser espelho para o mundo. Sim, super, super importante. Então, a gente explorou aqui, só para estar no radar, tá? A parte de segurança, exploramos aqui os protocolos de privacidade que já estão testados, né, o que estão em teste. Lembrando, né, os participantes da BBC, que fazem parte do consórcio da BBC, acabam tendo isso aí na estrutura de Drex as a Service que a BBC provisiona, né? Então, acaba tendo todo esse know-how de entrega de valor já entregue diretamente pela BBC, tá bom? Então eu vou dar um passo um pouco mais à frente aqui para a gente tentar dar uma explorada. A gente, durante esse workshop aqui, a gente explorou muito o aspecto técnico, né? Então a gente um workshop de tecnologia, então naturalmente a gente falou muito sobre tecnologia, sobre detalhes de tecnologia, desceu de arquitetura até detalhes de privacidade, modelos, protocolos. Então, ele acaba sendo um workshop mais profundo aí. Mas é importante, acho que para quem tem interesse em um workshop de tecnologia, entender um pouco mais como está funcionando, até para a gente entender o porquê que a discussão de privacidade ela é tão relevante, né? Não adianta eu colocar uma solução de privacidade que não faça sentido, que não permita o arcabouço legal ser mantido, né? Que é alguns papéis que o Bacen e outras entidades têm. Também não adianta a gente pensar numa solução de segurança que ela não endereça coisas como autenticação, autorização e utilização dos dados, né, tanto em uso, como é o caso que a gente coloca aqui de computação confidencial, que é uma feature que tem no consórcio da BBC, né, os demais consórcios não necessariamente estão seguindo por esse caminho. A gente acredita que isso deva ser um padrão adotado no futuro.
né? Isso é o mercado que vai amadurecer. E aí a gente começa a entrar um pouco mais no conceito da BBC como um provedor de Drex as a Service, né? Como é que isso funciona? Como é que essa dinâmica vai? E a gente sai um pouco do técnico, o chat continua aberto ali, então se alguém quiser colocar alguma pergunta, vai colocando lá, ou pode mandar pergunta aí depois, a gente tenta responder aqui o máximo que a gente puder em termos de perguntas, tá bom? Quando a gente pensa em Drex como as a Service, né, o termo as a Service, ele acabou ficando muito em voga, né? Que é quando a gente fornece alguma coisa como serviço. Mas como é que funciona isso na prática, né? Entre teoria, prática, como é que funciona a arquitetura lá de uma maneira mais até simplificada, né? Então, o resumão conceitual de tudo isso que a gente falou, né? Então, você tem uma IF aqui que está no piloto, né? Que está conduzindo com a gente aqui todo o case do TPFT, mais o Drex como um todo, né? O case do título público federal tokenizado, mais o Drex como um todo. Lembrando ali que cada IF tem o seu próprio vault, né? O seu próprio pedaço de HSM lá onde ele tem as suas chaves e onde é feita a assinatura dos seus contratos. Então, todo esse processo é feito e assinado aqui dentro. O nó da BBC já é um nó de serviço, tá? Então, por exemplo, você já tem a chamada direto para o nó da BBC em computação confidencial e ele que integra junto com a RSFN, tá? E aqui a gente tem uma parte bastante interessante, né? Como é que a gente consegue validar essa tese, né? Primeiro é que quando você olha para um nó de Drex as a Service olhando para a BBC, o primeiro ganho que você tem é que ele já está disponível para todas as IFs que são associadas da BBC. Então, para utilizar um tipo de Drex as a Service da BBC, um nó de serviço da BBC, a IF só precisa ser associada, basicamente, no âmbito do piloto, é claro, além de ser associada, ela tem que estar escrita no piloto, né? O Yuri me corrija se estiver errado, ela se inscreve lá no piloto, ela é autorizada pelo Bacen, aí ela faz parte do consórcio da BBC. Hoje, a gente tem, basicamente, 15 IFs participando do consórcio, validando exatamente esse conceito. Então, isso aqui não é mais uma teoria, uma POC, ou vamos ver se funciona, né? Isso é extremamente importante, tá? Para quem não está, para quem está no piloto da BBC, isso é muito tangível, né? Porque cada um acessa lá a sua tela, faz suas operações, faz seus testes, totalmente individualizado. Para quem eventualmente não está, eventualmente nem tem essa visão. Basicamente, o que ocorre é que cada uma das IFs consegue fazer todos os testes. Por quê? Porque uma coisa que às vezes a gente confunde, e isso gera muita confusão no processo em si, é uma visão que eu tenho no processo do Drex como um todo, que a gente associou identidade à infraestrutura. Então, ser uma IF dentro do piloto em si, você não necessariamente precisa ter um nó. Tá? E a prova disso é o próprio cenário da BBC. A BBC tem 15 Fs participando e um nó de serviço, que é o nó de serviço da BBC. Então, a BBC já fornece esse nó as a service. Cada IF utiliza ele como parte da sua infraestrutura de serviço, integra com a sua infraestrutura via APIs, né? Essas APIs aqui são as APIs e as ABIs do Bacen, né? Que ele mesmo disponibiliza publicamente lá no GitHub. As IFs fazem suas transações no nó da BBC, e aí pode ser que surja uma pergunta, que eu gosto, porque essa pergunta surgiu numa outra palestra que a gente estava dando, né? E não existe uma pergunta que não faça sentido, essa acho que é legal esclarecer. Mas se eu faço uma transação usando o nó da BBC, como o Banco Central sabe que sou eu? Tá? E essa é uma dúvida que pode surgir. A identidade não está ligada ao nó. O nó, ele pode ter uma identidade ali que, é claro, aqui no caso, inclusive o nó da BBC tem o nome da BBC, que não é uma IF, né, que não faz transações em nome da BBC, tá? A identidade do nó, ela é basicamente a identidade de uma infraestrutura na rede. E a BBC fornece isso já como serviço. Então, cada IF que participa tem as suas próprias carteiras, tem a sua própria identidade na rede, tem toda a transação que ela faz junto com o Bacen, né? Então, a transação aqui independe, cada IF não depende da outra, e o nó da BBC já funciona como um Drex as a Service.
né? Ou seja, ele já funciona como um nó de serviço, tá? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Então, eu não sei se o desenho aqui é muito simples, mas eu acho que a ideia é que ele passe, né? Hoje você já tem isso disponível para as associadas, é um caso validado no piloto, então imagina que aí para um turnkey, né? Se o projeto do Drex, quando ele vai para outra fase, isso aqui, quem já está no consórcio e as outras IFs já está no meio do caminho, né? Não é uma tese que eu vou ter que provar, né? Vou ter que validar, isso está sendo testado desde setembro do ano passado, mais ou menos, né? Quando começaram setembro, outubro do ano passado, quando começou os primeiros testes. E ainda tem algumas IFs terminando os últimos testes. A gente já está testando a parte do Anonymous ITER aqui também, dentro da BBC, usando exatamente esse conceito. Tá? Então, isso é um negócio extremamente importante para a gente ter no radar, entender como funciona essa topologia de serviço. Tá? E aí, dando um passo além disso, né, um passo a mais, essa infraestrutura que a BBC promove para os associados, ela vai um pouco além. Tá? Quando você olha para a infraestrutura que a BBC fornece hoje para o associado, ela tem ali em cima uma primeira camada, que é a camada de negócio, que é onde todas as IFs podem estar se conectando aqui. Nesse momento, elas estão se conectando ali para o Drex. Mas se a gente for pensar, né, o que a gente tem de entrega de valor para o associado da BBC nesse contexto, a gente pode vir de baixo para cima. A primeira camada aqui que a gente tem é uma infraestrutura como um todo. Então, você tem toda uma infraestrutura de cloud, né, onde você tem monitoramento, segurança e pipeline. Então, você já tem toda uma infra de cloud aqui, onde você tem diretamente nessa infra toda a questão de conectividade com a SFN e no futuro, né, a interoperabilidade com outras redes blockchains que venham a surgir. A BBC sendo uma rede de mercado, né, a BBC naturalmente vai integrar com esse contexto, até pela natureza do negócio da BBC. Os associados têm um segundo layer aqui, que é a parte que a gente chama de plataforma, tá? Que é o Hyperledger Bezel aqui, rodando como serviço também, para os associados. E aí vocês vão ver algumas coisas aqui, né, que são iguais e outras um pouco diferentes, né? Quando a gente fala de monitoramento, então apesar da palavra ser a mesma, né, que a gente fala de monitoring, né? Monitorar infra de cloud e monitorar uma plataforma de blockchain são layers diferentes. Aqui eu estou olhando se a storage está bem, se a máquina está ok, se a conectividade de rede está funcionando. Aqui eu entro em aspectos de monitoramento bem mais profundos sobre a própria plataforma. Então, será que o nó está na performance correta? Será que o throughput de transação está adequado? Então, tudo isso que um associado teria que se preocupar, a BBC acaba entregando aqui como parte do leque de serviço, né, infra, plataforma e conectividade. Alexandre explorou essa questão de privacidade, então toda a parte de privacidade que está implementada no Drex, a BBC entrega aqui para o seu associado. A parte de suporte, então, poxa, ao invés de você estar se preocupando aí se o seu nó está no ar, não sei quem está mais próximo ao projeto Drex, mais recentemente, né? Recentemente a gente virou de ano, mas a gente vai lembrar que no finalzinho do ano passado teve um update de versão do Bezel, né? Então, teve uma questão de upgrade, né? Então, quando a gente tem um upgrade de versão, esse processo é atualizado, né? Então, esse processo aqui, e menos obstante, mas tão relevante também é a parte de governança, né? Como é que eu garanto integridade e segurança, quem participa, quem olha e quem participa diretamente do nó. Isso aqui ainda é plataforma pura, né? Então, eu estou falando em infra, plataforma e conectividade. E esse é o grande habilitador aí de diversos módulos, né? O Drex, que é o Real Digital, é um que a gente está fornecendo aqui, mas essa mesma infraestrutura, a BBC já pode, né, já disponibiliza para outros use cases, né? Ou pretende disponibilizar, Yuri fica à vontade aí, mas pretende disponibilizar para outros use cases no futuro, por quê? Se você já tem uma rede que tem conectividade, está ligada à RCFN, tem uma questão de interoperabilidade, já te entrega um serviço de Drex, já te entrega um Drex como serviço, é natural para você, né? Se você for trabalhar com o RWA, né, Real World Assets, eu estou com um projeto de tokenização que envolve IFs.
poxa, esse aqui é um super canal, né? Que você pode utilizar toda a expertise em infraestrutura da BBC. Ah, poxa, eu tenho um case aqui que é um smart contract específico de um case que a gente quer explorar, que faz sentido para o negócio. Aqui, então, a gente tem outro cenário. E, não obstante, você tem toda a questão de nó e conectividade também fornecida, né? Então, eu estou entrando aqui na rede do Drex, mas eu não quero ter que me preocupar com toda essa parafernália aqui da linha de baixo, né? Ter que lidar com toda a minha infra cloud. A gente fala de infra cloud aqui, a gente fornece com a Microsoft, a gente está falando de infra cloud. O que isso significa? Não é porque é cloud, né? Não cloud porque cloud é bacana, ou a palavra cloud é fancy, né? A gente olha no sentido de escalabilidade, né? Então, imagina que você precisa aumentar throughput, reduzir, o tamanho é pequeno, o tamanho é grande, escala horizontal, você tem demandas menores, demandas maiores, toda a infra está atendida, e aqui mais para soluções, né? Então, desde soluções que a BBC vai estar explorando aí com seus associados de tokens, contratos, e até a instância aqui, a sua parte de conectividade e nó como serviço, né? Tudo isso, pessoal, interligado ao Drex, né? E aí lembrando que isso permite que as IFs associadas à BBC foquem no seu negócio. Então, eu sou uma IF X, eu quero fazer um caso de uso entre IF A e IF B da BBC. A BBC aí vocês vão conversar com o Euri e com o Ciríaco aí, o Marcelo, né? E vocês vão ter a oportunidade aí de ver como é que a BBC suporta vocês nesse cenário pela parte da BBC de serviço. Falei alguma coisa errada aí, pessoal? Yuri, Marcelo Ciríaco, fica... Não, tá certinho. Certinho. A ideia é que, na Tá. verdade, essa plataforma de serviços a gente vá ampliando de acordo com que a evolução do piloto, né? E os próximos. A ideia é que a gente, na verdade, comece já a olhar um pouco modelos de negócio, né? Cases de uso, e, obviamente, esses microserviços a gente vai integrando a plataforma, para que a gente possa justamente suportar todas essas demandas aí, independente da necessidade das instituições. Perfeito. E aí, pessoal, o que a gente queria ouvir aqui? Se tem perguntas, tá? Se não tiver perguntas, acho que a gente tem espaço de tempo, a gente tentou dar uma acelerada aqui, até para a gente olhar aqui como é que seria isso aqui funcionando, né? Um Drex as a Service funcionando, tá? Via um sandbox aqui que a gente tem. Então, a gente consegue fazer algumas operações para entender como é que isso funciona na prática, né? Como é que toda essa história aqui funciona. É claro, não é a plataforma do piloto, né? Porque a plataforma do piloto ela está ligada aqui direto na SFN, né? E ela está restrita aos participantes do piloto. Então, para estar acessando, você teria que estar no piloto e estar com a BBC. Então, todo mundo da BBC já tem acesso a uma plataforma bem mais ampla e bem mais detalhada, né? Com mais capacidades. Mas a gente consegue aqui também um sandbox demonstrar algumas funcionalidades que a gente entende que podem ser interessantes aqui para pensar, né? No final do dia, a gente quer aterrissar os valores e que todo mundo consiga entender como é que funciona um cenário de Drex como um serviço, como é que funcionar na sua IF, né? Eu não sei quem aí já teve a oportunidade de ver, para quem é piloto aqui para quem participa do piloto da BBC é mais fácil porque é o dia a dia, é o dia a dia deles, né? Eles já conseguem acessar, fazer transações. Então a gente vai, eu vou só puxar aqui o meu sandbox só para mostrar. Tudo bem? Então eu vou puxar aqui. Então a ideia aqui é mostrar um exemplo prático, tá, pessoal, de como isso funciona. É claro que isso aqui vai estar dentro da casa de cada um, né? Mas qual que é a ideia do sandbox aqui que a gente demonstra, né? Lembrando, esse sandbox aqui não é a mesma plataforma da BBC, a da BBC é bem mais completa, tem bem mais detalhes e ela está focada nos participantes, então só os participantes conseguem acessar. Mas aqui a ideia é você do projeto do piloto como um todo e entender como é que funciona, tá? Então, para quem não está tão familiarizado, dentro do piloto a gente tem, deixa eu só ver se que eu deixei logado aqui, né? Tá tudo logado ainda. Então, eu vou abrir aqui
coisas, consegue acessar a estrutura do Banco Central. Deixa eu só aqui rapidão. A estrutura do Banco Central. Aqui, é a minha internet que deu uma pequena vacilada aqui. Então, você tem a estrutura do Banco Central e as operações que o Banco Central está fazendo. É claro que é um piloto e você não é o Banco Central aqui, né? Você está simulando as ações do Banco Central. Então, vamos pegar aqui, no nosso caso, o Banco Central, o que, que ele tem? Ele aprova as carteiras, né, dos participantes. Essa é uma função dele. E ele pode também fazer uma outra função, né, que ele pode fazer o que a gente chama de desconfirmar a carteira ou fazer uma colocação direta. Então, a gente vai pegar aqui o banco, vamos pegar aqui um banco B e o banco A, vamos dar uma olhada como é que eles estão aqui. Então, a gente volta lá nos bancos, vou deixar aqui já pronto, que acho que isso fica até mais fácil. Então, eu vou abrir aqui o banco B, vou deixar aberto aqui o banco A, tá? Já nesse contexto aqui. E aí, o que, que a gente consegue fazer? Eu, como Banco Central, acessando a estrutura do Banco Central, eu consigo fazer uma colocação direta, né? Que isso aqui seria o equivalente a converter moeda, né? No caso do Banco Central, ele faz lá via contrato, aqui também é do mesmo jeito. Então, o banco B tem um saldo de 1.400 e o banco A tem um saldo de 1.100. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma conversão, tá? Aqui é como se estivesse transformando o dinheiro fiduciário, tá? O seu saldo em real digital, né? Em Drex. Eu confirmo, coloco uma transação, essa transação está sendo mandada já foi mandada lá para o blockchain. No outro banco eu também vou colocar mais 100 aqui só para a gente fazer um teste mais simples. Tá? Essas transações elas já estão sendo colocadas na estrutura do blockchain. Tá? Eu tô com várias janelas aqui, tá? Então eu vou trazendo algumas janelas aqui para vocês irem vendo no tempo. Então as transações estão rodando aqui, né? 5.1, está sendo totalmente minerada aqui, isso aqui está rodando efetivamente numa estrutura blockchain. Eu vou tentar fazer dessa maneira aqui para a gente poder ir visualizando, tá? A parte do Webex ficou bem em cima das minhas abas aqui, então eu vou fazer uma forma mais simples até da gente operar. Para vocês isso não dá muita diferença. Mas vamos pensar aqui que eu estou entrando no banco B, né? Então o banco B ele tinha uma determinada quantidade que estava naquela hora que eu fiz a transação, era 1.400. Agora ele recebeu uma transação do Banco Central, convertendo o dinheiro dele, né? De fiduciário para digital. E agora ele consegue verificar aqui. Esse aqui era 1.100, né? Se a gente olhar e pedir uma atualização, ele tem 1.200. Se a gente vai lá na estrutura do Banco Central, a gente vai ver que essas transações elas ocorreram, né? Se a gente pedir para ver os detalhes, as transações elas estão dando todas como ok aqui. E se eu entrar no Block Explorer, né, que era o que estava rodando, eu até evito deixar ele rodando aqui, porque ele consome uma quantidade boa e como a conexão é ao vivo, a gente pode ter problema, né? Então tá aqui, ó. Não sei se está todo mundo conseguindo ver aqui, então ele está abrindo uma transação, aconteceu 2 minutos atrás, outra transação aconteceu 2 minutos atrás também, que foram aquelas transações que a gente colocou dentro do blockchain. Essas transações deram sucesso. Se eu fizer aqui um papel do banco A mandando uma transação para o banco B, então vou fazer uma transferência entre o banco B mandando para o banco A, né? Então, o banco B aqui vai mandar para o banco A uma quantidade de 200. Então, ele tem saldo para fazer isso, né? Ele vai pedir para transferir essa quantidade. Isso aqui seria o clássico que a gente chama de interbancário, né? Então, essa transação é mandada para o blockchain, tá? Está em processamento, vai acontecer em alguns segundos. Se eu for lá no banco A, que vai ser quem recebeu essa transação, e pedir para recarregar o saldo, né? Você vê que a transação já aconteceu, extremamente rápido, tá? Olhando assim, parece que está acontecendo apenas num banco de dados, né? O que é ótimo, significa que está dando tudo certo. Vou fazer aqui uns 300 voltando, né? Então, só para a gente olhar como é que esse negócio funciona, tá?
já chegou a transação do outro lado, a transação é extremamente rápida, é claro, gente, por que que é extremamente rápido? Porque a gente está rodando aqui numa rede que tem basicamente algumas entidades, né? Essa rede aqui, ela detém a entidade que representa o Bacen, né? Então, ela tem um nó que representa o Bacen, ela tem um nó que representa o STN, né? Que é o Tesouro, né? Selic no caso. Tem o banco A, o banco B, ou seja, é uma rede com 4 participantes, que é o mínimo para você rodar o protocolo igual ao que o Bacen está usando, que é o PBFT, né? E aqui a gente consegue olhar a transação acontecendo, inclusive da ótica do título público federal, tá? Então imagina que eu sou aqui agora, eu sou o título, estou lá no Selic, né? Estou fazendo um contexto no modelo do Selic. Daqui eu conseguiria fazer a emissão de títulos públicos. Então, no nosso exercício aqui, eu vou colocar uma LFT 2050. Vou colocar aqui o código dela é 2050. Vou supor aqui é 1 de 2050. Vou dar uma quantidade inicial para esse cara aqui, 8.000 quantidades. E aqui nesse cenário eu estaria emitindo um título, né? Eu estou fazendo aqui um papel bem forte no caso da Selic. Esse título seria emitido dentro da rede. Uma vez emitido, ele passa a estar disponível para todos os demais participantes da rede, tá? Qual que é a intenção aqui, pessoal? A intenção é a gente trazer para o tácito, né, o que está acontecendo direto no blockchain. Então, você consegue entender as operações que está acontecendo. Isso aqui, a BBC fornece diretamente para vocês via o que a gente chama lá de DEX as a Service, né? Então, você conseguiria ter toda a estrutura de títulos públicos carregada, inclusive a parte das carteiras de clientes, né? Então, aqui, por exemplo, você tem todas as suas carteiras, tá? Então, existem até carteiras que você tem que estão pendentes aqui para você adicionar, criar suas carteiras, né? No caso da BBC, ela, todos os participantes podem criar N carteiras, então tem até um exercício de uma carteira aqui, ó. Eu criei uma carteira que é da contabilidade para esse participante, só que ela está pendente ainda com o Bacen. Ou mesmo se eu chegar aqui e falar, eu vou precisar criar uma carteira para o meu cliente, né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu poderia cadastrar um novo cliente, né? Eu vou colocar aqui um exercício. Eu cadastro uma carteira para esse cliente, tudo isso aqui está acontecendo no blockchain. Então, ele vai mandar essa carteira, isso vai ser gerado uma wallet para esse cliente direto no blockchain. Essa carteira desse cliente vai ser carregada aqui, e aí você, como instituição financeira, vai conseguir fazer tanto a transferência quanto o envio de transações para os seus clientes, tá? Então, visão geral, tá bom, pessoal? Porque acho que a gente está meio apertado aqui, eu queria usar um pouco do tempo aí para dúvidas e perguntas. A ideia da gente mostrar aqui é muito mais para a gente entender esse processo está acontecendo direto no blockchain e como esse processo funciona aqui ele continua fazendo as transações, ou seja, o blockchain continua rodando, independente de a gente estar fazendo ou não, mas eu queria tentar aqui abrir espaço para pergunta. Eu acho que a gente tem um valor aí se a gente conseguir explorar algumas perguntas. Eu vou tirar aqui da frente rapidamente, aí se precisar, tiver alguma dúvida ligada a isso, eu volto lá. Tá. Dúvidas? Tem alguma aqui no chat? Deixa eu ver se tem. Eu vou parar a transmissão aqui para eu poder olhar. Eu vou dar um stop sharing aqui, tá, pessoal? Só para eu poder fazer, senão a gente encerra e se não tiver dúvidas e perguntas, a gente encerra. Acho que é importante ter um espaço para a gente poder olhar. Pause sharing. É isso, pessoal. Yuri, quer trazer algum ponto?
Não, acho que não. Acho que é mais explorar se alguém tem alguma curiosidade, até além do que a gente foi discutido aqui, né? Eu acho que o espaço está aberto para a gente poder tentar informar e divulgar um pouco do que a gente está vivendo aí nos bastidores no dia a dia aí do piloto. É isso, pessoal. Acho que a BBC depois vai mandar o conteúdo, algum ponto de pesquisa, e aí também acho que Exato, da outra, exato. da outra teve alguns pedidos ligados para a gente entrar mais em negócios, né? Esse foi mais tecnologia, né? E aí É. depois a BBC vê como que vai fazer o Nós processo vamos, de. nós vamos abrir uma próxima rodada para a gente discutir muito mais a questão de cases, né? Então a gente começar a olhar um pouco, pensando quais são as próximas ondas aí e as primeiras demandas que possam estar surgindo pós-piloto. A gente sabe que a ideia é que acho que provavelmente segunda-feira eu participei de um evento onde estava lá o Fábio Araújo. Ele compartilhou que possivelmente posterior ao prazo de piloto de maio, no segundo semestre, ainda será discutida a questão da privacidade, né? E isso ao longo do segundo semestre. E eu acho que lá pelo final do ano, começo de 25, a gente já começa a discutir aí a estrutura como definitiva e começar a pilotar alguma coisa em produção, né? Eu acho que esse é o objetivo aí do Banco Central. É isso, pessoal. Do nosso lado, a gente continua à disposição. Quem é participante aí da BBC já tá acostumado com a gente no dia a dia. E vamos compartilhar, a gente vai compartilhar depois a gravação desse workshop, tanto da primeira da semana passada como essa, nos nossos canais aí, para vocês poderem também distribuir internamente. E a porta, como o André mencionou, a gente está aqui 100% disponível aí para a gente tirar as dúvidas. Sei que é um assunto, acho que é um assunto que está todo mundo participando aí e aprendendo junto, né? Então tem muita coisa aí para a gente trocar figurinha. Eu Ótimo. tenho só uma pergunta bem rápida, Túlio aqui do Citibank. Tranquilo. Eu sei que a gente tem que, obrigado aí pelas informações, achei bem legal o workshop. É, Como é um assunto muito novo, a gente tem que estar sempre revisitando os conceitos básicos, voltando aí bem ao início das ideias. A gente já tem algum material disponível além do Banco Central que a gente consiga fazer as consultas ou até gravações no são um pouco mais primários, um pouco mais embrionárias dos conceitos e do todo? Bom, eu posso responder. Acho que se for pensar no Drex como um todo, o Bacen tem bastante coisa, tá? Acho que é uma Sim, fonte bastante rica, tanto no site, como também alguns vídeos no canal do YouTube, né, perfeito. do Bacen. Então, ele dá algumas explicações ali. Não é compilado e às vezes não é tão bacana por causa disso, né? Por não ser tão compilado, aí você precisa pegar um ramp-up. A BBC promove esse tipo de workshop aqui também, então a gente acabou passando por muita coisa técnica aqui. O de negócio deve ser um pouco mais overview de negócio mesmo, e aí pode ser que a gente faça é muito provável que a gente faça algum tipo de ramp-up de visão geral do projeto, né? E a BBC disponibiliza materiais aí também. Aí eu não sei, Yuri, Ô, André, como a é que gente tá esse. poderia, até pegando esse gancho, a gente pode, vamos fazer o seguinte, vamos tentar organizar um- uma estrutura de, 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 de informações. A gente sabe que tem muita coisa aí que tem de tudo, né? Se for procurar, a gente tem um monte de informação aí, que pode ter até informação equivocada. Mas a gente pode pegar os principais highlights em relação até como a gente estruturou esse workshop e a gente distribui de forma mais mastigada. Eu acho que vale a pena. E obviamente a gente vai atualizando esse material ao longo do tempo. Perfeito, porque nós assim do cenário um pouco mais de business, às vezes entrar nesse detalhe do técnico, obviamente, ele contribui para o todo, o objetivo do todo. Então, às vezes, mais uma vez, a gente conectando com a tecnologia, com o propósito, o objetivo e o contexto do Drex, vai fazendo muito mais sentido quando a gente vai conectando esses dois assuntos. Então, eu confesso, pessoalmente, que para mim, às vezes, fica um pouquinho confuso.
mas fica perfeito se compartilhar esse tipo de material. Obrigado, Boa. viu? Perfeito. E é isso. Prezados, caberia mais uma pergunta ainda? Perfeito, então. Bom, a pergunta de advogado, certo? Eu sou o Gabriel Demetrio, do BNDES, então talvez possa parecer uma pergunta um pouco, enfim. Mas a dúvida é a seguinte: nesse contexto da plataforma, nós falamos um pouco sobre segurança aqui hoje, havendo algum problema de segurança, as operações, haveria alguma maneira de tornar as operações reversíveis? Ou seja, eu poderia entendem? O ponto é esse. Diferente de uma blockchain pública, eu estou entendendo que aqui a gente está vendo uma blockchain permissionada, certo? E eu estou entendendo que, embora não haja uma definição, a tendência é que os consórcios, cada um constitui um node. Vamos imaginar assim, por exemplo. Né? Se eu tiver algum problema de segurança e eu precise retroagir no tempo, como a gente viu lá em alguns casos do DDoS. Isso está sendo pensado? Seria possível? E qual seria a governança disso? Eu imagino que isso deve estar sendo pensado pelo Bacen, né? E talvez a forma é que muda, né? Porque imagina que você está pensando num blockchain, né? Então não necessariamente você tem um jeito de dar um update em todo mundo no passado, né? Chegar lá e falar, manda um update aí. Mas via de regra aí eu estou falando do aspecto tecnológico, tá? O aspecto tecnológico geralmente disso, você tem o cenário, é claro, porque aqui você está sobre um cenário de um regulador, né? É diferente de uma blockchain pública, né? O que aconteceu lá aconteceu e você não. E é isso, né? O código, aí pegando o seu gancho do código é a lei, né? O seu gancho como advogado, numa blockchain pública, em tese, o código é a lei. Quando aí a BibChain, né? Dando algum overview para vocês de mercado, quando você vai para blockchains permissionadas, a lei é a lei, o código é o código. Tá? Então, eventualmente, num cenário de um conceito de reversão ou alguma coisa que foi feita, o que a gente imagina, tá? Isso é claro, quem vai definir o Bacen, é que basicamente você tenha que fazer operações contrárias ou operações complementares. Exemplo, eu transferi um saldo indevidamente para o A e que deveria ter ido para o B. Tudo bem? Então, você não vai apagar isso na blockchain e refazer tudo isso na blockchain. Todo mundo apaga aí do seu banco de dados. Não, não é essa a dinâmica. Mas o que pode, como ocorre hoje, inclusive, né? Ou como você tem um regulador, ele pode simplesmente arbitrar isso, né? Dentro da lei, ele pode arbitrar aquilo. Ele pode simplesmente falar, ok, essa transação foi do jeito A e do jeito B, e ela tem que ser refeita ou ponta negativa ou enviada para lá. Ele pode simplesmente arbitrar que uma determinada operação seja refeita dentro, claro, do arcabouço legal que ele tem, que essa operação seja refeita numa ponta contrária, por exemplo, tá? Acho que um ponto que você trouxe que ele é importante é exatamente por isso que a gente está discutindo os pontos de privacidade, né? Porque como é uma rede onde você tem privacidade, mas ela é regulada e o regulador tem um papel dentro do arcabouço legal brasileiro, ele precisa ter acesso a algumas informações até para exercer a sua função. Então, se eu pego de uma maneira mais grosseira, né? Se eu pego um Zither puro, claro que vai ser resolvido. Se eu pego um Tessera puro e tento executar, fica tudo anônimo, o próprio regulador não teria essa condição de exercer o papel dele, logo, isso está sendo adaptado e pensado em vários processos, mas é esse o caminho, né? Então, é uma rede regulada, né? Então, primeiro que o que você faz, sabe que é você que fez, quem fez e como fez, ainda que eu não possa saber, porque eu posso ser uma contraparte ou um participante, eu não posso saber, mas o Bacen, ele tem que ter esse arcabouço para poder saber, e ele vai dentro do arcabouço de lei fazer as alterações que ele precisa, ou as inferências que ele precisa. E sim, no meio de alguns testes, né, mais avançados, ele vai estar vendo operações para esse tipo de coisa, né? Teve até alguns buzzwords no passado. Na rede blockchain, o Bacen pode ver tudo, né? Como se hoje, no regime atual de, de liquidação, ele não sabe quando um banco manda dinheiro para outro banco. Hoje ele já vê isso, né? Ele sabe isso, né? Ele é o regulador, né? Ele está ali, inclusive, para ver isso. Consegui responder um pouco da tua pergunta? Perfeito, André. Muito obrigado e parabéns aí pela apresentação a todos vocês.
Tá bom. Acho que a gente já respondeu aqui, né? Para quem não está participando do piloto. Acho que é isso, pessoal. Algum outro ponto? Se alguém tiver mais alguma pergunta, dá para a gente responder. A gente tem, Só estamos para disponíveis. complementar aí, André, a questão de informações aí no viés mais técnico, pessoal. Estou colocando aí no chat o GitHub, que é público, tá? Do Banco Central, tá? Então, o endereço dele aí. Lá traz bastante informação também, tá? Técnicas, enfim, traz bastante desenho de arquitetura, que é uma documentação pública do Banco Central. Então, quem tiver interesse aí também está aí no chat. Super importante, muito boa, inclusive, a documentação. Tá. Isso. É isso, pessoal. Obrigado pelo tempo, pela participação. A BBC vai disponibilizar o material para vocês e estamos aqui abertos, disponíveis aqui, tá bom? É isso. Muito obrigado, Beleza. pessoal. Muito Uma obrigado. boa tarde para todo mundo. Pessoal.